Agora nós estamos a caminho justamente da entrada no território libanês. Há uma instrução por parte do Exército de Israel de que não é possível filmar exatamente os locais do Exército, ou seja, as próprias estradas de acesso, porque, segundo o próprio Exército, isso pode dar informações ao Hezbollah sobre os caminhos pelos quais o Exército entra em território libanês. Então nós vamos tentar capturar as imagens que forem possíveis nesse caso, e nós estamos agora a caminho do Líbano. Nesse momento, exatamente, nós estamos cruzando a fronteira. E agora já estamos em território libanês. Ali ao fundo, essa base branca, há uma base das Organizações das Nações Unidas. É possível ver até a movimentação de um carro branco, que é um veículo da ONU, que patrulha essa região da fronteira. Isso, inclusive, antes mesmo daqui. É possível ver aqui também essa estrada onde nós estamos a entrar agora, uma estrada protegida. Como se vê, o caminho é bastante complicado. E à nossa frente também veículos do Exército de Israel. O caminho é bastante atribulado, como é possível ver nas imagens. Aqui dentro eu posso garantir que é pior. Nós já estamos aqui na base israelita, no posto de Hamames, que fica a 5 quilômetros no interior da fronteira, portanto dentro do território libanês. Esse local aqui já é a base de Hamames, a base israelita, o posto avançado israelita, já dentro do território libanês, 5 quilômetros no interior do território libanês. É um local muito árido e claro que nós seguimos as instruções de colocar o capacete, o que reduz bastante a nossa capacidade de movimentação, mas esse é um local inclusive que foi avançado por Israel, um dos 5 postos avançados israelitas dentro do território libanês, conquistado por Israel nessa guerra. Um ponto importante também, Israel afirma que não irá deixar esses 5 pontos, porque considera que esses 5 pontos são fundamentais para a manutenção da segurança do território israelita, que fica aqui ao sul. Para dar essa perspectiva, atrás de mim nesse momento, o território israelita. Nós já estamos dentro do território libanês, 5 quilômetros dentro do território libanês. As marcas aqui no chão são as marcas dos tanques israelitas, é possível ver. Há uma operação constante aqui dos tanques israelitas nessa base. Agora o lado libanês. O governo libanês nesse momento busca desarmar o próprio Hezbollah e, segundo o exército libanês, há um plano pronto em 5 fases para que até o mês de novembro seja completada a primeira fase de desarmamento do Hezbollah. Segundo uma fonte do exército com a qual nós falamos, ela garantiu, essa fonte do exército aqui nessa base, que ele tem a visão agora, a partir desse controle que Israel mantém nessa base, que os membros do exército libanês estão muito mais ativos agora em busca do desarmamento do Hezbollah do que jamais estiveram. Ele acredita que dessa vez o Hezbollah pode ser desarmado realmente pelo exército libanês. Aqui ao fundo do território libanês, a cidade cristã de Marjaun. Aqui no sul do território libanês, segundo o exército de Israel, essa cidade não foi atacada por não possuir elementos do Hezbollah envolvidos. Do ponto de vista do posicionamento do governo libanês, o governo libanês realiza nesse momento esforços para desarmar vários grupos armados, inclusive vários grupos armados de palestinianos que vivem em campos de refugiados no Líbano. Essa etapa, inclusive, já foi concluída com sucesso e a maior parte desses grupos armados que atuavam
em campos de refugiados no Líbano, onde vivem populações palestinianas, a maior parte desses grupos armados já foi desarmada. Agora o desafio para o governo do Líbano é conseguir desarmar o Hezbollah. Esse é um ponto importante também. Agora, Israel mantém os ataques ao Líbano com o argumento de que esses ataques têm como objetivo justamente impedir que o Hezbollah se agrupe. É importante lembrar, desde novembro de 2024, portanto, desde o momento em que há um cessar-fogo entre Israel e o Líbano, Israel já realizou cerca de 600 ataques contra posições do Hezbollah aqui em território libanês, que causaram a morte de 250 membros do Hezbollah, a milícia xiita libanesa. Ao fundo é possível ver já as cidades libanesas. São cidades que ficam muito próximas aqui a esse local, o posto avançado de Hamamis. Aqui ao lado, ao fundo, é possível ver também uma base da ONU, esse complexo na cor branca. A ONU mantém a UNIFIL, que são as forças da ONU responsáveis pela manutenção da região da fronteira. É importante lembrar que mesmo antes da guerra atual entre Israel e o Hezbollah, Israel e o Líbano mantêm uma situação de tensão na fronteira, não apenas em função do Hezbollah, mas mesmo do ponto de vista de disputa de território. Há 13 pontos ao longo dos 120 quilômetros da linha da fronteira, a chamada linha azul, que são contestados pelo Líbano, que o Líbano reivindica como território libanês. Agora de volta ao norte do território de Israel, fronteira ainda com o território libanês, a gente viu uma situação de relativa calma nessa base do exército, 5 quilômetros no interior do território libanês, mas a situação não é exatamente essa. Nesse momento há uma grande disputa interna no próprio governo do Líbano. O governo do Líbano pretende desarmar o Hezbollah. O Hezbollah, ao contrário, rejeita essa possibilidade e ameaça até a possibilidade de uma guerra civil dentro do Líbano, caso o exército do Líbano venha a realizar ou venha a levar adiante esse plano que promete realizá-lo até o final do ano de desarmar a milícia xiita libanesa. Importante lembrar, o exército libanês, a Força Armada Libanesa, recebe desde 2006 3 mil milhões de dólares do governo norte-americano. É a força militar internacional que, per capita, recebe mais recursos por parte dos Estados Unidos. Então há por parte dos Estados Unidos também uma cobrança para que o governo libanês e o exército libanês de fato levem adiante esse desarmamento do Hezbollah. Eu conversei com uma fonte militar no interior da base onde nós estávamos e perguntei se havia alguma possibilidade de o Hezbollah levar adiante algo como aconteceu no sul de Israel, os ataques de 7 de outubro executados pelo Hamas. Segundo ele, essa possibilidade de um ataque terrestre sincronizado pelo Hezbollah contra aqui o norte de Israel está completamente descartada. Não existe essa possibilidade foi neutralizada por Israel. No entanto, importante lembrar também, aqui do norte de Israel, 70 mil pessoas deixaram essa região a partir do momento em que o Hezbollah iniciou seus ataques contra essa região. No Líbano, 1 milhão de libaneses deixaram o sul do Líbano a partir do momento em que houve essa resposta por parte de Israel. Segundo essa fonte militar com a qual eu conversei, essas pessoas elas podem retornar. Não há nenhum tipo de restrição por parte do exército de Israel. No entanto, é importante deixar claro o seguinte, essas pessoas também não retornam porque não há mais uma infraestrutura civil atuante nessa região, por exemplo, escolas, hospitais, infraestrutura de eletricidade, abastecimento de água, esgoto, tudo isso não existe mais e precisará ser reconstruído nesse processo também de reconstrução do Líbano. Mas, segundo essa fonte militar de Israel, e é importante dizer, essa é a posição dessa fonte militar, essas pessoas estão livres para retornar quando quiserem. No entanto, não fazem porque não há essa infraestrutura, posição inclusive dessa fonte militar, essa é a explicação de o porquê essas pessoas não retornarem. Então, nós concluímos esse trabalho
trabalho aqui de visita ao território libanês, 5 quilômetros no interior do território libanês, mais uma vez o único veículo em língua portuguesa que estava no território libanês.